Salve, salve família! Sejam muito bem-vindos ao No Front Faz 3, mais uma conversa sensacional na construção do futuro e da nova era. Meu nome é Gabriela Chaves, eu sou economista e fundadora da No Front. Se você está chegando aqui hoje no aniversário da No Front, já se inscreve no canal e comenta de onde você está vendo esse vídeo. A construção dos 3 anos da Nufront é um processo que a gente está fazendo para trazer inspiração, para que a gente consiga pensar em novos projetos de futuro. E num contexto onde a gente tem mais de 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, falar de carreira realmente pode ser uma coisa difícil. E é por isso que a gente selecionou um especialista realmente muito especial. Eu vou deixar ele se apresentar, porque é muito importante que as pessoas falem por si, mas quero dizer já que assim, a gente está trazendo uma pessoa que eu admiro muito, que é uma inspiração para mim. Seja muito bem-vindo, Cláudio, uma honra ter você aqui, parceirão da No Front. Muito obrigado, Gabriela. Muito obrigado, No Front. Aliás, além de obrigado, é meus parabéns pelos 3 anos de trabalho de ações desenvolvendo à frente do No Front. É isso, e vamos chegar muito mais longe. Agora a gente tem aí também conta com especialistas incríveis como você. Cláudio, eu queria pedir para você se apresentar, contar um pouquinho quem é você na fila do pão, para quem está assistindo a gente, nunca ouviu falar do Cláudio. Bem, quem sou eu na fila do pão? Essa fila do pão acho que começa há uns 30 e poucos anos atrás, e se não mais, tá? Eu cresci em Santa Catarina, ou seja, nasci em Curitiba, mas minha família mudou-se cedo para Santa Catarina. Meu pai faleceu, nós tínhamos 13 anos, 86, foi 86, eu tinha 13 anos, ou seja, aí eu me tornei o homem da família aos 13 anos e de lá para cá segui estudando, né? Estudando e trabalhando, tanto é que isso aconteceu aos 13, aos 14 anos, na época era permitido, foi meu primeiro emprego registrado, ou seja, antes disso eu já tinha tido outros trabalhos, e aí foi, né? Comecei em hotelaria naquela época e sigo até hoje em hotelaria, e aí esse trabalho acabou me levando já para, na verdade, me já levou para todos os continentes e me levou até o pós-doutorado, ou seja, e aí no Brasil, no exterior, em vários lugares do Brasil trabalhando com isto, ou dando aula sobre isso. Tanto é que nos últimos anos eu estou como professor de hotelaria e no momento coordenador aqui na Universidade do Estado do Paraná, Estadual do Oeste do Paraná, em Foz do Iguaçu. E assim foi, né? Ou seja, trabalhando um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, estudo. E aí sempre conciliando trabalho e estudo, e é o que eu acabo fazendo até hoje. Cláudia, assim, a sua história ela é extremamente inspiradora e ela também reflete a realidade de muitos dos nossos, assim. Muitos de nós a gente tem que assumir responsabilidades para ajudar em casa desde a adolescência, né? Então, isso não é muito que uma exceção, a gente está falando talvez de uma regra da maior parte das pessoas, né? Você falou da questão do estudo e que desde a adolescência você tem essa mentalidade de trabalhar, estudar, trabalhar, estudar. Isso veio da sua família? Como é que era a postura da sua mãe, da sua família em relação a essa questão do estudo? Eu sempre... É interessante, Gabriela, porque assim, ó, meu pai tinha somente até a 4ª série, só que sim, claro, da época que ele estudou. Só que mesmo assim, ele trabalhava com ferragem, fazendo cálculos, e eu sempre achei estranho, porque depois de um tempo eu fui descobrir que ele só tinha até a 4ª série, porque ele trabalhava com cálculo de forma tão natural e tranquila que eu achei, não, meu pai deve ter estudado um monte. E aí eu prestava atenção naquilo e dizia, eu tinha orgulho, na verdade, disso, pelo quanto ele, apesar de não ter concluído seus estudos, ele tinha conteúdo. Ou seja, aí eu ficava imaginando, nossa, se ele tivesse estudado mais, então, o quanto ele não saberia. E aquilo ali, eu acho que naturalmente foi assim, e aí gostava de ler, e aí eu acabei criando o hábito da leitura, e aí eu segui estudando, porque aquilo me impressionava. Ou seja, ele simplesmente não tem dificuldade, as pessoas... E aí eu vi ele conversando com um engenheiro, com uma série de profissionais que ele trabalhava em construção civil, aí com uma série de profissionais, e esse nunca foi o problema porque ele tinha conteúdo. Ou seja, porque ele estudou e ele sabia como fazer o trabalho dele bem feito em função do conhecimento que ele tinha. E aí aquilo me impressionava. Então, eu acho que acabei internalizando aquilo naturalmente
E aquilo sempre achei interessante e fui estudando, porque eu achava interessante estudar para, em ambiente de trabalho, você poder ter desenvoltura para, se desembaraçar de situações que aparecem. Como que eu vou resolver isso? Aí você não fica desesperado, assustado, porque, na verdade, aquilo que você estudou lhe auxilia a resolver esse problema. Né? E aí eu sigo estudando, porque, na verdade, eu falei isso uma vez no ambiente de trabalho, me perguntaram assim, por que você quer fazer inglês? Por que você quer fazer doutorado? E a minha resposta foi, olha, eu não quero parar de estudar e aí chegar um dia que alguém que ficou só estudando, ele venha e tome o meu trabalho. Porque eu sei que não é... eu não posso culpar aquela pessoa, eu tenho que culpar a mim mesmo, porque eu optei por parar de estudar. Então, eu fiquei com isso, com tanto, que aí eu sigo sempre estudando. Nossa, e assim, a gente não tem, né? Por conta de ter até um ensino muito precário, muitas vezes a gente não acaba não resolvendo, desculpa. Muitas vezes, por a gente ter um ensino precário, a gente acaba não desenvolvendo uma relação de prazer com o estudo, né? Muitas vezes a educação vem num lugar de obrigação, num lugar de energia gasta. Eu vejo que tem até muitos jovens, pessoas na faixa de 17, 18 anos, que estão questionando se faz sentido ou não fazer uma graduação num contexto de tanto desemprego e tudo mais. Você já passou por algumas crises na sua vida, assim? Fez diferença acessar o estudo? E se fez diferença, que diferença você acha que fez? Assim, acho que em relação à crise, teve uma época na faculdade que eu me questionava, porque aí estudava, ia lá, batalhava, ralava, aí eu me questionava assim, cara, por que será que não tanto faz, tanto fez? Por que eu tenho que batalhar? Por que eu tenho que estudar? Por que eu tenho que me preocupar? Igual, questão, tem que tirar nota, ok. Aí eu me questionava, tanto faz, se eu tirar nota baixa, se eu simplesmente passar, vai dar a mesma coisa, porque eu vou simplesmente passar, outra pessoa também vai só passar. Por que então eu tenho que estudar? Por que eu me cobrava de eu ter que ficar estudando? E aí, na verdade, quando eu acho que eu participei, eu não me lembro qual seleção que eu participei, que a pessoa pediu o histórico das notas, o histórico da faculdade. Aí, a hora que eu vi a pessoa avaliando o meu histórico enquanto estudante, pegou o histórico do segundo grau, né, que era antes, o antigo segundo grau, agora ensino médio, e da faculdade. E aí, quando eu vi a pessoa avaliando o meu histórico das notas, que eu pensei, rapaz, não é que isso serve? Não é... Só que, assim, eu só fui descobrir depois que eu fiz, que eu estudei no segundo grau, no ensino médio, que eu estudei na faculdade, que eu tirei boas notas. Então, se eu tivesse simplesmente, vamos dizer assim, chutado o balde, e simplesmente passado, ou seja, tanto faz, não vou dar bola para isso aqui, lá na frente, quando isso aconteceu, eu talvez não tivesse conseguido aquilo que eu consegui naquele momento, porque a pessoa teria avaliado e falado, nossa, aí eu ia me questionar, pô, Cláudio, eu devia ter feito mais lá atrás. Só que é aquela história, né, a vida passou, ou seja, eu não teria como voltar e recuperar aquele tempo que passou, né, ou seja, então eu descobri realmente, claro, não da pior forma, mas descobri o que acontece quando a coisa aconteceu, e graças realmente eu me dediquei, corri atrás e não acabei sendo prejudicado em função daquilo ali. Porque, claro, o desfecho poderia ter sido não tão positivo como foi. Sim. E assim, Cláudio, você foi para uma área, né, que é o turismo, que é uma área que muita gente acha que não precisa estudar, né? É, como que você vê essa questão, assim, que muitas vezes a gente a gente tem uma sensação de que se a gente fizer no jeitinho, se a gente fizer na gambiarra, as coisas vão funcionar. É, dentro dessa área, assim, quais foram as ferramentas que esse universo do ensino te deu mesmo? E isso fez você avançar, expandir sua mente? Como é que foi isso? Ué, Gabriela, por pior que seja, você está certa no fato de que as pessoas, infelizmente, pensam isso, tá? Ou seja, eu escuto direto, tanto é que na época, eu acho que logo que eu terminei a graduação, as pessoas falavam assim, não, basta trabalhar, basta ter experiência, não precisa estudar. E eu sempre falei assim, ó, pessoal, o experiência vai te ensinar a trabalhar, ok? Só que quando você começa a estudar, ele vai te dar condições de você entender por que você trabalha daquele jeito, por que você tem que fazer daquele jeito, e outra coisa, ele vai dar condições de que você melhore aquilo que você faz. Se você só trabalhar, 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 como você só repete aquilo que você aprendeu e isso acaba sendo feito de forma mecânica no automatismo, você acaba simplesmente não enxergando ou entendendo melhor aquilo.
Tá? E aí eu falo isso em relação a hoje, em várias falas minhas, eu acabo falando o seguinte, tanto é que eu acabei escrevendo um texto sobre isso, pessoal. Ok, basta trabalhar, não precisa estudar. A nossa hotelaria é reflexo disso no Brasil. Isso que você falou é reflexo, tá? Do que acontece no Brasil, literalmente, de norte a sul, do leste a oeste. Aí eu falo não só com figura de linguagem, porque já trabalhei eu ia dizer do Nordeste para baixo, mas quer dizer, o Nordeste é a ponta ali em cima. Ou seja, então já prestei serviço no Norte, Nordeste, basicamente em todas as regiões do Brasil, tá? Ou seja, então essa realidade faz com que a nossa hotelaria hoje perca muito para outros países. E aí o que acontece? Nesse texto eu coloquei assim, olha, algumas empresas estão se destacando em nível mundial porque ela está contratando pessoas qualificadas. Ou seja, sim, mas nós poderíamos ter tido isso. Nós poderíamos ter várias pessoas que atuam na área de hotelaria qualificadas, só que é o que você falou, nós temos muitas pessoas, a última vez que eu vi isso, nós tínhamos 27% da população brasileira de pessoas analfabetas. Só que, pera lá, 27% de 200 milhões, isso dá mais de 50 milhões de pessoas. Ou seja, mais uns 20% de analfabetos funcionais, brincando, nós temos quase 100 milhões de pessoas, ou analfabetos funcionais. Em vários lugares do Brasil, eu tenho meios de hospedagens que tem 30% da sua força de trabalho analfabetos ou analfabetos funcionais. Ou seja, só que eu tenho hotéis no Brasil que tem 1.000 funcionários, 500, ou seja, eu tenho mais de 100 pessoas, e isso, o que acaba acontecendo? Acabo tendo que fazer alguma gambiarra, porque como é que eu espero que a pessoa leia o rótulo, trabalhe com produto de limpeza, ou trabalhe com tecnologia, com computador, se a pessoa é analfabeta? Acabo cometendo gambiarras, porque eu tenho essa pessoa como funcionário, então alguma coisa acaba não dando certo em algum momento, porque claro, que a pessoa não sabe ler. A pessoa não sabe ler e muitas coisas que são explicadas para ela não consegue interpretar. Ou seja, então, infelizmente, essa é a realidade. E aí, o que aconteceu? Aí, claro, acabei morando em outros países e aí você começa a verificar o seguinte, essa base é fundamental para que certos serviços, na hotelaria e em outras áreas, sejam um diferencial. Ou seja, então, assim, aquelas pessoas, não é que, aquele profissional, me perguntaram, logo que eu voltei do pós-doutorado, meu diretor aqui me faz perguntou, mas o que você achou dos estudantes lá do Canadá, ciência, não sei o quê? E aí eu falei, professor, se tem algum diferencial é que eles são melhor orientados. Não é que eles são seres humanos diferentes ou melhores, não. Eles são melhores orientados, eles são melhores qualificados, mas isso nós também podemos ser. Porque basta nós orientarmos nossos alunos melhores, nós qualificarmos nossos alunos melhores. Claro, eu preciso disso da parte minha, nossa, de professor, só que eu preciso disso da parte do aluno, de que ele queira ser melhor qualificado, de que eles busquem qualificação e busquem orientação. E aí, realmente, as coisas ficam em pé de igualdade, porque aí, aquilo que eu falei, olha, eles são melhores orientados, qualificados, não caberá mais, porque aqui nós também iremos orientar e qualificar tão bem quanto, dentro da nossa realidade, nossas questões culturais, mas nós teremos alunos que cobrarão isso dos professores e professores que serão cobrados a melhorar cada vez mais. Sim. E você tocou num ponto muito, muito importante, assim, que é a gente pensar que existe uma desigualdade de acesso muito grande, né? Na época que você fez graduação, eu imagino que não existia o ProUni, o SISU, então entrar numa faculdade, né, realizar um curso de graduação era um desafio gigantesco, né? Uma outra coisa que eu acho importante da gente pensar é que essa desigualdade de acesso, ela em alguma medida ajuda a gente a perceber uma série de distorções que existem no mercado de trabalho, né? Ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que conseguiram romper aí as barreiras e conseguiram se qualificar, conseguiram fazer. Tem um termo que se discute muito hoje no mercado de trabalho, Cláudio, que é essa ideia de síndrome do impostor ou da impostora, né? Que é essa ideia da gente não conseguir ter autoestima de falar, cara, eu estudei, eu assumi, e ter um sentimento de que, cara, eu não pertenço aqui, esse mundo não é meu, eu não sei o suficiente. Você chegou a viver isso em algum momento da sua vida? E se sim, como que você lidou com isso? Uai, Gabriela, não é se eu cheguei, na verdade eu vivo hoje, mas não é em relação aos estudos. Tanto é que eu conversei essa semana com um amigo meu em relação a isso. Mas eu concordo com você, tá? Tanto é que, sim, eu posso dizer que eu não sei se eu teria conseguido terminar a faculdade ou pagar a faculdade se não fosse, na época, o crédito educativo, tá? Tanto é que eu acabei acessando o crédito educativo, né, para poder realmente concluir a faculdade. Eu acho que foi essa, eu tive 2 vezes que alguém pagou os meus estudos, tá?
nessa vez o crédito educativo, e na outra vez que eu não estava numa faculdade de Tuiutaba, e aí eu fazia o mestrado, e aí nesse mestrado, nesse eu digo porque foi o segundo, a faculdade realmente ela cobria as minhas despesas enquanto professor, né? Ou seja, então ela pagou realmente o programa de mestrado. Mas nas outras vezes foi dessa forma. O Cláudio trabalha, junta dinheiro, vai lá e paga os estudos. Tanto é que a pessoa, vários já perguntaram, como é que você faz para ir para o exterior ou para estudar fora? Eu disse, pessoal, como é que se faz? Não sei, mas eu trabalhei, juntei dinheiro, eu tirei do meu bolso, paguei passagem, paguei tudo e fui para lá. Ou seja, então, foi o Cláudio trabalhando e pagando para isso, tá? E aí, na graduação, foi através do crédito educativo. Em relação ao síndrome de impostor, assim, eu tenho 4 livros publicados, e aí um amigo meu falou assim, não, Cláudio, eu não tenho hábito de ler o tipo de leitura de literatura que você escreveu, mas eu li, eu achei assim, eu achei assado, parabéns, não sei o que, coisa e tal. E aí, conversando com ele, eu disse, obrigado, mas eu ainda sinto estranho alguém me chamar de escritor, eu sinto... Aí eu falei, eu tenho consciência que eu tenho 4 livros, só que, tanto é que um é sobre versos, aí o pessoal me chama de poeta, e aí, claro, o livro aborda a filosofia, me chama de filósofo, e eu falei, olha, eu sei que eu ainda me sinto incomodado em relação a isso, só que eu preciso trabalhar isso para realmente, porque assim, eu me questiono, Cláudio, você já tem 4 livros, então que ser escritor, você diz, está resolvido. Eu converso comigo mesmo e me cobro de ter esse posicionamento, ou seja, de entender que, Cláudio, por mais que você se sinta estranho, é o que você é. As pessoas te chamarem de escritor, as pessoas te chamarem de poeta ou de filósofo, não é porque simplesmente você escreve sobre filosofia e você escreve. Ou seja, você escreve sobre versos e as pessoas denominam, tanto é que eu acabei indo no dicionário para verificar o que era o conceito de poeta. De tanto que eu ficava assim, mas será que cabe no que eu estou fazendo? E aí eu acabei verificando que sim. Mas assim, só que eu tenho esses momentos de reflexões e fico me questionando para assim, se mais de 1, 2, 3 pessoas, se várias pessoas estão te chamando por essa palavra, o que significa isso? E aí eu fui procurar entender para verificar, não, Cláudio, então e aí eu procuro ficar mais confortável em relação a isso, para entender, Cláudio, sim, você é o escritor, então assuma, ou seja, eu me cobro que eu assuma realmente a partir do momento que eu entenda que eu faço aquilo, que eu me enquadro naquilo ali realmente, tá? Mas eu entendo as pessoas porque não é fácil. Nossa, é realmente muito difícil e trabalhar o nosso emocional é um desafio diário, né? Não tem uma linha de chegada que a gente fala, pronto, não preciso mais pensar em nada, não tenho que olhar para dentro para nenhuma questão. Gente, assim, vocês têm ideia de que um cara com pós-doutorado e 4 livros publicados tem dificuldade de se reivindicar escritor. E aí a gente chega num ponto importante que a gente bate muito na tecla aqui na No Front, que é a importância da gente construir autoestima, e autoestima para além da estética, né? Autoestima da gente entender que a gente é capaz, da gente reconhecer as nossas habilidades. Vamos falar de viagem, aproveitar que temos um turismólogo aqui, porque, assim, toda vez que eu vou viajar para fora, eu tenho uma crise de que eu não sei falar inglês. E eu sofro, assim, durante alguns dias, até o momento que eu vou para lá efetivamente, e consigo desenrolar, né? Mas são coisas, assim, o estudo, por exemplo, é uma chave que me ajuda a controlar essa ansiedade do não sei falar inglês. Né? Quando eu fico ansiosa assim, eu vou assistir um filme sem legenda, vou ouvir uma música. Como é que foi para você sair, quando você saiu a primeira vez do Brasil? Como é que foi? E desde então, assim, como é que você se organiza em relação a isso? Para mim foi um divisor de águas, assim. Minha primeira viagem foi para a África do Sul. Eu me organizei durante 2 anos e acessar, né, um lugar onde eu não era diferente foi muito determinante, assim, para minha autoestima, assim, saber que, cara, existe um lugar onde meu corpo ele não é uma minoria, né, onde as coisas são diferentes, padrão estético é diferente, alimentação é diferente, tudo isso, assim, revolucionou a minha vida. Como é que foi com você, essa coisa de conhecer o mundo? Oi, Gabriela. Essa é uma situação, assim, para mim acaba sendo, como é que eu vou dizer assim, diferente pelo seguinte sentido. Como eu comecei a trabalhar com um hotel aos 14 anos, igual eu falei para vocês, como mensageiro, o que aconteceu? Nesse hotel, muitas vezes, eu acabava ficando, tinha alojamento para diante, então morando no hotel.
Só que logo na sequência, 16, 17, eu já comecei a sair de casa e aí para outras cidades trabalhar por diante. Então, o ter que me organizar para viajar, como começou cedo e por conta de trabalho, e sempre as pessoas perguntam, mas é bom ou ruim? Eu falo, pessoal, trabalho é trabalho. Ou seja, então, tanto é que eu tenho dificuldade de... As pessoas falam, mas qual lugar você indica? Eu falo, pessoal, eu já viajei por muitos lugares, mas fora em trabalho. E é diferente de você que quer ir a turismo ou a lazer, ou seja, então, é complicado, porque eu vou te indicar, tem a ver com trabalho, você vai dizer, mas isso eu não quero fazer. Eu disse, tá, tudo bem, mas foi isso que eu fui fazer. Ou seja, então, tem essa situação, e como foi algo que começou cedo, eu acabei me acostumando cedo à questão de viajar, ou seja, por força do trabalho. E aí, quando foi para ir para o exterior, a primeira vez, eu também tinha essa dificuldade que você falou em relação ao inglês, mas por outro fator, que assim, como eu dava aula de turismo e hotelaria, eu tinha vários alunos que falavam inglês, alguns alunos que eram professores, e eu vi várias vezes alguns alunos corrigindo o outro, quando eles brincavam, falavam uma coisa. Aí eu ficava pensando assim, nossa, mas isso eu acho muito agressivo. E isso acaba sendo ruim porque deixa muitas pessoas inibidas. Então meu inglês não é tão bom, então eu não vou conseguir me comunicar, então isso e aquilo. Tanto é que quando foi para optar por escolher idioma, para ir para o exterior primeiro, eu disse, não, então eu vou ficar no espanhol. Ou seja, de tanto que eu ouvi aquela tipo de cobrança em relação ao inglês. Aí eu optei por inicialmente estudar espanhol, e aí o primeiro país que eu acabei indo foi para morar na Espanha para estudar espanhol. Ou seja, e aí tranquilo, porque assim, como eu tinha poucos alunos que faziam esse comportamento aqui no Brasil com espanhol, foi tranquilo. Aí eu me dedicava, peguei a fundo no espanhol, fui para a Espanha, não sei o quê, tanto é que aí depois, na sequência, aí anos depois fui dar curso no México e outros países, ou seja, e aí tranquilo. E aí quando foi para estudar inglês, realmente, aí o problema era vencer essa barreira, ou seja, das pessoas só cobrando que, isso está errado, você não fala direito, não sei o quê. E aí acabei indo, primeira vez foi para Nova Zelândia, acho que foi a primeira, aí tá, me organizei, aí disse, não, agora quero estudar inglês. Aí acabei indo para Nova Zelândia, e acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque em Auckland a mentalidade é muito aberta. Tanto é que eu olhava, um dia que eu vi um motorista de ônibus com aquele estilo punk, aí o outro tinha trajes muçulmanos, e cada um vestindo os seus trajes, se comportando de acordo com a sua cultura. Aí eu olhei aquela liberdade e eu disse, cara, isso aqui é tranquilo, cada um pode ser quem ele é, ou seja, não é todo mundo ter que enquadrar num perfilzinho, num padrão para... Ou seja, só que então para mim foi excelente ir para lá estudar inglês, porque não tinha essa cobrança. Eu tenho inglês assim, tenho inglês assado, tá errado isso, tá errado aquilo. Ou seja, porque tinham pessoas de vários lugares com sotaques diferentes, pronúncias diferentes. Ou seja, então deu a liberdade do Cláudio estudar de forma tranquila, sem ter essa cobrança, não, você tem que falar assim, você tem que fazer assado. Ou seja, então por isso que eu acho que quando eu fui, acabei, e fui por acaso, tá? Não foi, vou escolher a Nova Zelândia porque lá o povo é assim, não, porque eu não tinha a menor noção, tá? Ou seja, descobri quando cheguei lá. Então, por isso que para mim acabou sendo tranquilo quando eu cheguei lá. Mas aqui no Brasil, até sair e descobrir esse mundo lá, realmente foi essa barreira. E o interessante é que, assim, né? Claro, como o país língua inglesa aquilo foi o primeiro, aí que eu vi aquela realidade, aí foi outro, igual você falou, foi um divisor de águas. Porque aí me mostrou que, olha, nem todos os países as pessoas se comportam de forma, vamos dizer assim, tão preconceituosa ou cobrando que todo mundo tem que entrar em um determinado perfil, como nós fazemos no Brasil. E eu falo para os alunos, eu falo, pessoal, isso é realidade, você não entendeu. Não adianta ficar adorando a pílula. Sim, o Brasil é preconceituoso. A questão é que nós disfarçamos, nós achamos que pega mal, nós não gostamos de ser chamado de preconceituoso e por aí em diante. Mas nós somos preconceituosos em muitas coisas, com muitas pessoas, em muitos, entre aspas, padrões que nós achamos que foge aquilo que é, não, todo mundo tinha que ser assim. Ou seja, então entender isso para realmente encarar isso de frente e não ficar se escondendo ou tentando achar que não é bem assim, tá? Então, aí acabou me mostrando que, outros países não são. E aí acabou caindo uma barreira de me sentir tranquilo em rodar pelo mundo, sabendo que eu ia encontrar lugares preconceituosos, que eu encontrei, e lugares que eram realmente cada um na sua, cada um vive a sua vida do seu jeito e tranquilo. Ou seja, mostrou que existe isso no planeta. E é tão louco quando a gente vê, né, que o mundo é muito maior do que o Brasil, porque o Brasil já tem vários países dentro dele, né? Se a gente for comparar a realidade do Sul e do Norte, são praticamente países diferentes, só tem uma língua em comum, que até a língua também tem várias especificidades, né? Nessa coisa do preconceito, Cláudio, eu queria falar um pouco sobre isso, porque, assim, o mercado de trabalho no Brasil, ele é bastante preconceituoso, né? A gente teve ano passado aí a fundadora de um banco falando em rede nacional que não tinha pessoas negras qualificadas para trabalhar na empresa dela.
E aqui, especialmente aqui no Brasil, tem uma naturalização muito grande, né, desse preconceito, seja com mulheres, com negros, e essa coisa de querer colocar todo mundo numa mesma caixinha, as pessoas têm que ser ali de um jeito bastante quadrado. Isso aconteceu comigo quando eu estava no mercado de trabalho, tipo, o meu cabelo era motivo de comentário, a minha postura, até que eu decidi que, cara, eu ia investir onde o meu conhecimento seria valorizado. E aí eu quero te perguntar, dentro da sua gestão de carreira, assim, primeiro, assim, que momento que você percebeu que, cara, eu preciso fazer a gestão sobre a minha carreira, porque senão não vai ser um chefe que vai fazer isso por mim, não vai ser uma empresa que vai fazer isso por mim. Se eu não delimitar um plano para o que eu quero para minha carreira profissional, ninguém vai fazer isso por mim, na verdade. Então, eu queria entender um pouco como é que foi e como é que foi ultrapassar as barreiras do preconceito, assim. Então, seu planejamento, eu quero ser professor numa federal, e como é que você lidou, assim, com os preconceitos no meio do caminho? Gabriela, assim, eu descobri cedo que eu precisava estudar, eu gostava de estudar, só que na época, foi só igual a Gabriela falou, quando você fez faculdade, um monte de coisa não tinha mesmo. O exemplo que eu vou dar para vocês é do antigo Instituto Universal Brasileiro, curso por correspondência, você recebe aquela cartinha, você manda a carta, recebe, bem material, você paga, ou seja, e nessa época, sei lá, 87, 88, 89, eu fiz um curso por correspondência e foi nesses modos, e era sobre planejamento de carreira, sobre planejamento, na verdade, o curso. Um sobre planejamento e tinha uma parte lá de carreira, de currículo, e eu me lembro que tinha uma frase que dizia assim, olha, pelo menos naquela época isso valia, né? Hoje eu peço para os alunos que não é bem assim, olha, a cada 6 meses você tem que acrescentar alguma coisa nova no seu currículo por em diante. Aí eu comecei a me questionar, porque assim, eu nunca tinha pensado nisso até então, e aí eu tô falando de 87, 88, aí eu comecei, mas acrescentar alguma coisa nova em 6 meses, nossa, tem que fazer alguma coisa. Claro, hoje é muito mais fácil fazer curso pela internet, fazer uma série de questões, só que na época não, ou seja, a questão uma era aonde acessar esses cursos e como pagar esses cursos, ou seja, então, e aí eu ficava pensando, nossa, então eu tenho que, e aí eu comecei a ter essa preocupação, ou seja, mas aí desde a época eu imprimia, escrevia meu currículo, organizava meu currículo, e aí ficava olhando para ele e dizer, o que eu acrescentei? O que eu vou acrescentar mais que bem? E eu comecei a me questionar quando cada vez que eu olhava para o meu currículo, para ver se eu atendia esse requisito, ou seja, a cada 6 meses. Mas o que eu achei o máximo é que eu pensei o seguinte, nossa, realmente isso faz sentido. Porque se em 5 anos, a cada 6 meses eu acrescentar alguma coisa, eu cheguei à conclusão, nossa, em 5 anos eu acrescento 10 coisas novas, então meu currículo já está, nossa, 10 itens melhor do que era 5 anos atrás. E aí eu comecei realmente a me preocupar com isso, tá? Claro, anos depois eu fui fazer um curso na Universidade de Sheffield, quando eu estava na Inglaterra, sobre planejamento de carreiras, por em diante, mas isso 20, 30 anos depois. E aí eu vi as mesmas recomendações, as mesmas cobranças, e aí cobrando, inclusive, postura em rede social, como é que você se posiciona nas suas redes sociais, como é que as pessoas lhe veem, ou seja, aí com uma série de outras ferramentas, vamos dizer assim, mais modernas, mais voltadas para o nosso tempo, porque isso já foi em 2012, tá? Em relação a essas questões de carreira, ou seja, e aí eu disse, Cláudio, beleza, mas aí eu fico constantemente olhando o meu currículo, verificando se está atualizado, verificando se está adequado realmente para que eu possa me posicionar no mercado. E, pessoal, sim, o Cláudio já sofreu preconceito em uma série de questões, o que eu acho engraçado hoje, eu falo assim, é comum as pessoas, quando... várias pessoas hoje não acreditam que eu seja professor universitário, mas eu já sei por quê, porque eu não faço perfil, estereótipo, todas essas questões. Então, assim, quando a pessoa olha com a cara desconfiada, eu já fico pensando, lá vamos nós de novo, Cláudio, mas uma pessoa que não acredita. Aí eu rodo toda essa conversa na minha cabeça, e aí respiro fundo e explico para a pessoa, sim, sou professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, aqui, assim, sabe? Aí, quando está falando uma coisa, eu várias vezes já tive que dizer, aí quando você fala do exterior, a pessoa olha e cara feia, sim, aí eu converso comigo mesmo, Cláudio, a pessoa não sabe que você já foi para o exterior, ela não acredita que seja possível. É igual, já teve pessoas que perguntaram na cara dura. Eu estava num almoço, aí o rapaz perguntava, era um almoço, acho que era na República Tcheca, e aí o rapaz da ONU perguntou assim na cara dura, como é que você fala inglês? Aí eu achei estranha a pergunta, porque, claro, é a mesma coisa perguntar como é que você fala português. Aí eu acho que o rapaz viu na minha cara que aquilo não soou bem, estava eu, um rapaz da ONU e o outro maluco lá,
E aí ele disse assim, ah, tá, desculpa. Aí ele tentou explicar, não, é que é o seguinte, eu moro em Malta e tem vários brasileiros que vão para lá e não falam inglês por diante. Então, os brasileiros que eu tive contato são aqueles, e aí eu achei que pouquíssimos brasileiros falassem inglês. Claro, eu já tinha essa percepção que fora do Brasil as pessoas não têm noção de como é o Brasil. Elas não têm noção do tamanho do Brasil, da diversidade que é o Brasil, que você falou que, igual já me perguntaram, nossa, você não fala cantando? Aí eu fiquei pensando, cantando. Aí que ela me disse, não, porque eu conheci alguém do Nordeste. Aí eu disse, ah, tá. Aí eu entendi, porque em função do sotaque diferente, ela disse, que a pessoa falava cantando. Porque sim, porque nós temos sotaques, acentos diferentes do Brasil, e tanto é que as pessoas falam também, e as pessoas de Santa Catarina falam cantando, por em diante. Ou seja, as pessoas não têm noção de que o Brasil é isso tudo, de que o Brasil tem essa diversidade de tamanho, essa diversidade de acentos, que tem palavras que se usam no Sul, que se usam na Bahia e que se usam no Pará, que são completamente diferentes. Ou seja, tem expressões do Pará que, égua, tem o oxente, tem o tchê, tem um monte de expressões que as pessoas, o trem na Bahia, que são normais nesses lugares, só claro, a hora que essas pessoas vão para o exterior e elas se comunicam e as pessoas ficam escutando, ela não vai entender. Porque só que entre nós, por mais que nós não conhecemos a língua daquele lugar, nós entendemos a expressão quando a pessoa utiliza por diante, mesmo que não saibamos a história por diante. Só que essa questão, ou seja, então entender isso aí. Então hoje eu entendo que é comum as pessoas realmente desconhecerem o Brasil, terem esse preconceito para com o Brasil, terem esse preconceito para olhar para você, pô, mas você tem isso, mas você tem aquilo, você tem não sei o quê. Ou seja, porque, infelizmente, elas desconhecem, claro, eu tenho consciência também que muitos brasileiros que vão para fora não passam uma imagem positiva do Brasil, isso é fato também, tá? Já presenciei isso em vários lugares, mas é assim, eu não tenho como mudar o Brasil inteiro, por isso que eu falo assim, eu fico tentando ser um profissional, um ser humano melhor, para pelo menos passar uma imagem melhor. Falo isso para meus sobrinhos, minhas afilhadas. Claro, meus alunos, eles acham ruim, porque dizem que eu cobro demais, mas eu falo, olha, eu não quero que você seja um brasileiro como aqueles que eu já vi mundo afora, infelizmente, com um comportamento que nós não queremos para os nossos filhos, vamos dizer assim. E, Cláudia, você mencionou aqui a coisa da família, assim, porque acaba sendo inevitável a gente gerar quase que um efeito cascata na família, né? A gente vê, as pessoas veem você saindo, seus sobrinhos também já vão ter uma referência que você não tinha, né? De um tio que estudou, foi para fora. Hoje, assim, como é que você vê esse avanço entre gerações? Assim, que é uma coisa que a gente tem chamado muito a atenção lá no front, sabe? Assim como as nossas mais velhas, elas, às vezes sem estudo, como lavadeiras, passadeiras, quituteiras, elas conseguiram dar dignidade, um pouco de dignidade para a gente e viabilizar que a gente estudasse, né? Então, a gente tem uma tarefa importante que é pensar o que a gente deixa de condições para essas próximas gerações. Quais são os avanços que eles vão ter em relação à narrativa que a gente construiu? Você pensa sobre isso também? Gabriela, para ser honesto, eu penso mais sobre isso depois da primeira vez que eu conversei com você, tá? Mas interessante porque, assim, teve uma vez que estava eu e meu compadre, eu estava na casa do meu compadre, ele tem 3 filhos, e a mais nova é minha filhada. E aí, nós estávamos conversando, aí o mais velho dele, manido, o Cláudio fica assim, e você vai fazer o quê? E a fulano? E eu dou livro para ele de presente. E aí o mais velho falou assim, não, eu quero começar a trabalhar, deve ter 14, 15 anos, e eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter minha empresa, não sei o quê. E aí a mãe dele falou assim, não, para de sonhar, para de se iludir, não sei o que, coisa e tal. E aí eu falei, não fale isso para ele. Se é um sonho dele, a questão é orientá-lo para você quer isso, beleza? Então, como que você vai fazer? E aí, desde então, eu venho auxiliando, tanto é que, assim, várias vezes, olha só a situação maluca, várias vezes eu já dei livro para esse menino, só que ele não lia. Só que desde que ele falou isso, e aí eu comecei a dar livro para ele sobre gestão financeira, dinheiro, coisa e tal, agora ele lê. Porque, na verdade, e os livros que eu dava eram livro do Harry Potter, era um livro infantil, revista em quadrinho. Só que aqueles ele não se interessava por ler, tanto é que eu dei a coleção inteira do Harry Potter, e aí depois a mãe deles falou, não, pode levar embora, que eles não estão lendo, não sei o quê. E várias outras coleções saíram. Só que agora esses ele lê porque é do interesse dele. Ou seja, então assim, não é que ele não gostasse de ler, aquilo é que não interessava para ele. Ou seja, certas obras que eu nunca daria espontaneamente de presente, por achar que ele vai gostar de ler sobre dinheiro, gestão financeira, não é algo comum que você fica dando para a criançada que elas vão se interessar. E ele se interessa.
Ou seja, só que aí eu fiquei pensando, olha só, e se, claro, então hoje ele mantém esse sonho, porque eu, na frente da mãe dele, falei, olha, não limite o sonho dele, deixa ele sonhar. Não é porque você não acredita nesse sonho, ok, mas você viveu os seus sonhos, deixa o seu filho sonhar o sonho dele. Ah, mas isso é distante, é impossível. Não, distante eu concordo, impossível é outra história, mas ele é que vai ter que chegar lá. Se ele que o sonho dele é ganhar 1 milhão, ok. Ah, ele vai se frustrar porque não chegou lá. Ah, claro, ele só ganhou 700 mil. Pô, excelente. Ou seja, ele não chegou. Só que deixa ele seguir o caminho dele, porque ele terá ganho muito. Na pior das hipóteses, não ganhou 500 mil, não ganhou 100 mil. Mas quanto de aprendizado esse menino ganhou ao longo desse caminho? Muito. Ou seja, então, a mesma coisa, minha filhada, aí ela falou assim, claro, quando eu entreguei o primeiro livro pro pai dela, aí ela ficou toda feliz, toda orgulhosa pelo padrinho, não, porque meu padrinho, não sei o quê. Aí um dia me ligou, não, padrinho, eu também quero ser igual ao senhor, quero escrever, não sei o quê. Aí eu disse assim, e aí, ou seja, hoje ela está empolgada em querer ser escritora, porque o padrinho escreve, ou seja, então assim, só que eu nunca cobrei nada, nenhum deles, e nunca nem falei, e ela simplesmente pelo exemplo. Ou seja, então assim, muitas vezes, certas coisas que nós fazemos, isso é aquela história, o exemplo arrasta. Ou seja, então acaba realmente, e aí eu falo para ela, então faça isso, faça aquilo. Se ela vai ser ou não, isso é outra história, porque é o caminho dela, é a vida dela. Só que eu acabo orientando o meu sobrinho. Minha irmã tem cinco filhos e um deles é menino. E aí meu sobrinho quer computação, por em diante. E aí a série de cursos que tem, eu falei, então olha esse curso, olha aquele. Eu procuro orientar no que ele quer. Ou seja, eu já fui muito de assim, não, lê isso, faz aquilo, não sei o que, tal. Hoje eu sou muito mais, escuto a criança, escuto meus sobrinhos. Sobre isso que você quer? Beleza, então olha, sobre isso dá para fazer assim, fazer assado. Ou seja, e claro, eu falo várias vezes que eu acabei tendo a sorte que minha mãe nunca direcionou para lá, para cá, como eu fiz no passado, infelizmente, só que ela sempre me permitiu que, eu pensava isso, ela só respondia assim, Cláudio, isso é bom para você? E ela, na verdade, me cobrava que eu pensasse sobre aquilo. E aí eu acabei seguindo meus passos naturalmente. Então, hoje eu procuro fazer mais isso, claro, comecei errado, pisando a bola com um monte de sobrinho e afilhado, mas hoje eu procuro ouvi-los muito mais e incentivá-los sempre, e deixando, olha, você até pode não alcançar essa meta, mas você terá aprendido muito ao longo do caminho. Então, aqui a senhora, valorize sempre tudo que você estiver aprendendo. E isso vai fazer a diferença para as outras gerações, né? Ou seja, porque orientações que eu não tive, eu procuro fazer com meus afilhados, sobrinhos e alunos, e por aí em diante. É exatamente sobre isso, assim. Muitas vezes as pessoas acham que falar em legado é só falar em patrimônio, e não, assim, é sobre a gente construir essa transferência de conhecimento, é sobre a gente gerar esse empoderamento dentro do nosso eixo familiar, né? O exemplo, assim, eu acho que o exemplo é uma das coisas mais revolucionárias que existem, porque a gente não tem o poder de mudar o mundo, mas a gente tem o poder de mudar a gente mesmo, né? De a gente adotar outras posturas. Então, é realmente muito importante. Uma outra coisa que eu acho importante a gente falar aqui é essa questão dos sonhos. Muitas vezes a gente mata os sonhos na raiz, antes mesmo deles terem qualquer possibilidade de aflorar e de desabrochar, né? E quando a gente olha para as crianças, é muito fácil a gente falar, cara, não mata o sonho da criança na raiz, a gente tem que falar isso para os adultos também, né? Você pode, você consegue. Acho que isso é muito importante, e essa questão do exemplo, todo mundo precisa de exemplos, né? Não é só as crianças. Para nós, adultos, muitas vezes, estando numa situação de dificuldade, um beco sem saída, ter um exemplo, uma pessoa para quem se inspirar, é realmente uma coisa que transforma a vida. Quem são, assim, seus mentores, seus heróis, pessoas que te inspiraram a chegar onde você chegou? Uai. Só voltando um pouquinho em relação ao exemplo, esse filho do meu compadre, e aí depois dessa conversa toda, o que acontece? Ele começou a vender, ele montou uma firma de e-commerce pelo Facebook. Ou seja, porque aí o objetivo era ganhar dinheiro, então ele procurou estudar um monte de coisa, e aí eu olhava, cada vez que eu olho aquilo, eu fico pensando, nossa, claro, hoje tem um monte de negócio na internet. Eu nunca, tenho alguns, mas nunca pensei, vou montar no Facebook, vender isso, vender aquilo.
E ele se inspirou. Tanto é que os pais dele olham, não, Claudio, ele tá com o negócio dele assim, assado, porque eu sou um que eu dou corda para ele, enquanto eu falei, cara, enquanto o teu negócio é legal, é lícito, tá dando certo para em diante, se planeja, calcula, organiza. E ele está estudando muita coisa, estudando matemática, estudando uma série de questões para saber calcular custo, frete, mercadoria. E igual você falou, deixa ele viver o sonho dele e vamos ser honestos, ele está aprendendo muita coisa. Daqui a 5 anos talvez não faça mais isso, não queira mais isso, só que o quanto que ele não aprendeu agora nessa experiência que ele está vivendo. Mas sobre meus sonhos, ou sobre meus ídolos, meus... Gabriela. Eu fico tranquila, assim, porque é realmente difícil falar, assim, de bate-pronto, né? Não, é que tem uma pessoa que, indiscutivelmente, eu cito várias vezes, e já citei aqui hoje, acaba sendo minha mãe, né? E, claro, minha mãe e meu pai. E assim, não é por, minha mãe e meu pai, não é por eles, eles estudaram isso, eles realizaram isso, eles fizeram aquilo, mas é pelo que eles falaram para mim. Ou seja, tanto é que eu estava conversando, estava na casa da minha mãe, né, acabei visitando um amigo meu que, coincidentemente, descobrimos, ele nasceu no mesmo dia que eu, e aí descobrimos isso quando nós tínhamos 8, 9 anos, e hoje a amizade desde então é forte. E aí, conversando, eu falei para ele, olha, algo que eu me lembro do meu pai é que ele dizia assim, alguma vez aconteceu um problema quando eu era criança, aquela história, bando de crianças junto, e aconteceu uma encrenca, aí meu pai foi lá me buscar, ele falou, Cláudio, você pode andar quem você quiser, só que é o seguinte, quem sempre igual a ele, falou, ó, igual agora, o que aconteceu? Quem está aqui com você sou eu, que sou sua família. Então, sempre tenha a sua família como em consideração, sempre honre, leve em consideração a sua família. E minha mãe, da mesma forma. Então, foram pessoas que, para mim, até porque, assim, né, nós crescemos sem televisão, então, por isso que, assim, mas, Cláudio, você deve ter visto na televisão, você deve não sei o quê. Não, porque, por exemplo, eu cresci ouvindo rádio, que era o que nós tínhamos, porque meu pai ouvia rádio. Tanto é que à noite eu ouvia rádio, lembro muito de programa divertido de rádio, mas não lembro de televisão na infância. As pessoas falam, passei a infância vendo programa do fulano, programa da Beltrana, coisa e tal. Eu disse, ok, só que não foi a infância que eu tive. Ou seja, aí eu tinha a revista em quadrinho, porque um vizinho nosso assinava e dava para nós, e aí eu achava aquilo o máximo. Ou seja, aí eu comecei a ler ali com revista em quadrinho. Ou seja, então por isso que, assim, por isso que os meus ídolos são meus pais, porque isso eu estou falando até 14, 15 anos. Ou seja, aí depois eu já saio para trabalhar, por em diante, claro, aí você começa, sabia que existia televisão, é claro, mas aí eu começo menos ainda a ver televisão, porque agora estou trabalhando desde os 14, ou seja, então, ou estou trabalhando, ou estou estudando, e depois estou em casa estudando, dormindo. Ou seja, então essa foi minha vida. Então eu não cresci com um ídolo, vamos dizer assim, com um ídolo como referência por ter visto na TV alguma coisa assim. Não, e assim, é sobre isso, são os nossos pais, são os nossos tios, as pessoas do nosso entorno, né? Quando a gente fala desse exemplo, não precisa ser uma atriz, um ator de Hollywood que a gente não conhece, né? A gente saber valorizar as pessoas que fazem parte da nossa trajetória e que contribuíram para a gente ter valores, né? Porque esses valores, eles são muito importantes quando a gente vai para o mercado de trabalho, quando a gente vai para qualquer lugar, né? Até mesmo na academia, você ter valores éticos, você ter sua humanidade e ter também, né, saber o que é negociável e o que não é uma questão muito importante. Eu quero voltar num ponto, Cláudio, que assim, aqui na No Front a gente entende que educação é um investimento. E por que a gente entende que educação é um investimento? Porque quando a gente se educa, a gente se capacita a ponto de fazer melhor o que quer que a gente faça. Eu costumo falar para as pessoas, não importa a sua área de atuação, sempre vai ter algo que você pode aprender dentro do seu campo. Então, uma pessoa que faz bolo, certamente vai ter uma técnica de bolo que ela não conhece e que pode ajudar ela a vender bolos mais caros, bolos mais bonitos, bolos maiores. Se eu sou uma marceneira, certamente tem uma técnica de corte de madeira que realmente eu ainda não conheço. Então, nem sempre o estudo vai ser fazer faculdade, mestrado, doutorado, mas em qualquer área de atuação existe aí um conhecimento a ser perseguido e adquirido, né? Então, nesse sentido, eu queria saber qual é o papel da educação na sua vida hoje, assim, muita gente acha, o cara já terminou o pós-doutorado, então ele vai ficar de boa, né? Não precisa mais estudar, não vai mais fazer nada. Como é que,
qual é o lugar que a educação ocupa na sua vida hoje? Eu sou meio suspeito, né? Porque várias correspondências minhas eu mando entregar na casa da minha mãe, e aí até o carteiro lá, ele falou assim, pô, o Cláudio vai abrir uma livraria? Ou seja, de tantos livros que chegam lá. Então, é assim, eu segui estudando, quando terminou o doutorado e pós-doutorado, eu me questionava, assim, e agora, Cláudio? O que você vai fazer? Ou seja, porque academicamente você já, você estudou isso aqui. E aí, por exemplo, aí eu resolvi, em uma palestra, alguém perguntou isso para mim, um dos alunos de uma escola aqui próximo aqui a Foz, ele perguntou, mas você vai fazer o que agora? Eu disse, vou atuar como árbitro de handebol. E aí, beleza, aí lá vai o Cláudio estudar, ou seja, do zero, tanto é que, sim, acredito que foram algumas barreiras, mas aí é outra história, mas assim, porque que é estranho nessas barreiras, por exemplo, e eu passei a mesma coisa trabalhando na Arena da Baixada durante a Copa do Mundo aqui no Brasil, em 2014. Quando as pessoas descobrem, porque assim, eu não falo que eu sou doutor ou pós-doutor, aí fica uma cobrança em cima, não, porque você tem que saber isso, você tem que fazer aquilo, você não sei o quê. Ou seja, parece que você não pode começar a aprender algo do zero. Ou seja, parece que, não, agora tudo que você for fazer, você tem que saber muito bem feito. Não é assim. Ou seja, e aí eu comecei a estudar handebol, e aí comecei a estudar para ser árbitro. Ou seja, claro, já era treinador, já fui jogador, só que ser árbitro é outra história. Postura, regra, e compreender as regras, e saber se comportar em quadro, por em diante. Tanto é que acabei encerrando mês passado, que aí eu decidi, não, foi muito bom por em diante, mas fiquei 2 anos e meio como árbitro da Federação Catarinense de Handebol. Só que, sim, foi um aprendizado que para mim foi excelente pelo seguinte, eu vi assim, nossa, o quanto de responsabilidade tem um árbitro, o quanto de comportamento, de inteligência emocional, de postura, as coisas estão acontecendo, numa fração de segundos, acontece algo, você tem que tomar uma decisão. Ou seja, então, eu aprendi muito, mesmo sendo já pós-doutor por em diante, na atuação enquanto árbitro de handebol. Ou seja, só que, na verdade, aquilo vale para muitas coisas na nossa vida. Você está lá na cozinha fazendo comida, ou você está com seus filhos, em uma fração de segundos, alguma coisa acontece e você tem que tomar uma atitude. E, claro, eu não posso, lá no meio da quadra, soltar os cachorros. Não, porque você, bababá, não sei o quê. Ou seja, você tem que ter uma estrutura emocional para saber lidar com aquela situação da melhor forma possível. Só que a mesma coisa, se você está fazendo uma receita, se você está em casa, a mesma coisa, cheguei ontem, voltei para a Foz, aí cheguei aqui, fui ligar o chuveiro, aí o chuveiro quebrou, literalmente o cano, aí não sei se é porque ter ficado seco, por causa do frio, porque não está sendo usado, mas simplesmente o chuveiro quebrou. Quer dizer, adianta eu sair chutando tudo dentro do banheiro, quebrar tudo? Não, o chuveiro já quebrou, vou quebrar mais alguma coisa? Ou seja, só que você tem que parar e pensar, e aquela história, quem em sã consciência vai imaginar, eu saí de casa, o chuveiro estava ok, volto para casa, o chuveiro não está funcionando. É você parar, analisar a situação e verificar aqui decisão, o que você vai tomar de atitude por em diante. Ou seja, então assim, aquilo que eu aprendi agora no handebol, mesmo depois de pós-doutor, ou seja, eu levo para várias outras áreas da minha vida. Em vários momentos, muitas coisas, em fração de segundos pode acontecer. E como eu vou lidar com aquilo? Igual um dia eu estava caminhando no supermercado, alguém esqueceu, não sei que grade no chão, e aí eu chutei, enchi o pé naquele negócio, eu virei a curva. Quer dizer, vai adiantar eu sair soltando os cachorros no mercado, xingando todo mundo, e o cara que deixou aqui no chão, não vai resolver, eu já chutei o negócio. Ou seja, a única coisa que vai resolver é porque, essa é a maneira que, então, o Cláudio acha para extravasar, para soltar. Ok, mas isso vai resolver alguma coisa para alguém? Não, nem para você, porque o seu pé já está doendo, o seu dedão já está doendo. O que eu fiquei pensando é, cara, se eu tivesse de chinelo nesse momento, nossa, aí sim o estrago teria sido muito pior, e por em diante. Só que isso eu aprendi agora no handebol, porque eu era obrigado a ter que tomar decisão em segundos. Antes não, antes eu tinha tempo para pensar numa série de trabalhos que eu tenho. Só que ali não. Só que, engraçado, é a mesma coisa em sala de aula como professor, só que, claro, os professores, como os alunos em geral se comportam de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais comedida, porque em função dessa relação, respeito, comportamento, diferente do atleta, que você tem 2 equipes correndo para lá e para cá, e é um esporte de contato, e vai acontecer alguma coisa. Claro, esperamos que não aconteça, mas se acontecer, você é a pessoa que está lá e tem que tomar uma atitude. Tá? Então, assim, e aí hoje eu procuro levar isso sempre. Em tudo eu posso aprender alguma coisa, só que eu tenho que estar disposto a isso. E aí eu fico atento, realmente, hoje eu trabalho como conselheiro de uma administradora hoteleira, e aí eu fico olhando as reuniões, quando estou participando, e pensando, meu Deus, como que eu ensinaria isso aqui para os meus alunos? Porque eu fico pensando, o que exige ali você saber ouvir as outras pessoas,
o que exige de você saber, não é qualquer opinião que você vai colocar, ou seja, a sua opinião faz sentido, é coerente, é adequado com esse contexto. E aí eu fico pensando assim, só que eu estou aprendendo agora que eu estou, vamos dizer assim, numa função executiva, que eu nunca exerci na minha vida antes. Então, assim, e são coisas que eu estou aprendendo agora, claro. Eu sei que tudo que eu vivi na minha vida dá condições de analisar essas situações e aprender isso e refletir aprendendo com essas situações. E aí eu acabo aprendendo cada vez mais. E eu acho que essa espiral que deveria ser, né? E nós temos consciência disso. Eu estava orientando uma aluna ontem que a banca dela é hoje. E aí ela falou assim, professor, hoje é terça, amanhã é quarta. Ela falou assim, eu queria que chegasse logo na quarta, que pulasse a terça. Eu disse, o problema de que você acontecesse isso é que talvez algo que você precisasse aprender na terça para te salvar na quarta, você não quer. Então, qual o risco de você se dar mal na quarta porque você optou por abrir mão de um dia da sua vida? Eu disse, não, eu nunca quero isso. Eu quero todos os dias porque eu não sei o que aquele dia vai me ensinar. Então, como eu não sei, eu quero aprender todos os dias o que todos os dias tem para me ensinar. É sobre isso, e eu acho que muitas transformações já aconteceram a partir do momento em que outros grupos acessaram o ensino superior, sejam pessoas negras, mulheres, pessoas LGBTs, e essa transformação só tende a aumentar, assim. O conhecimento é algo que ninguém rouba da gente, é uma coisa, é um ativo que a gente adquire e que tem para a vida toda, por isso que a gente deu o nome dessa conversa. Conhecimento é realmente um passaporte para o futuro, para a gente conseguir construir condições melhores, mais dignas. E nesse exercício, Cláudio, a gente tem pensado, e aí eu tenho provocado os convidados do nosso aniversário a pensarem, o que o Cláudio, lá de 14 anos, começando a trabalhar, não entendendo nada, o que você acha que ele diria olhando você hoje, assim, sabe? Depois de toda essa caminhada, com passaporte carimbado, estabilizado, o que você acha que ele diria, assim, vendo você hoje? Gabriela, responder essa aí já é fácil, tá? Eu acho que ele diria assim, porque como é algo que eu me cobro assim, Cláudio, você chegou até aqui, não para. Cláudio, você chegou até aí, não para, segue em frente. Segue em frente, porque assim, daqueles 14 anos você já está aí, então, segue em frente, porque uma vez eu vi uma exposição do Leonardo da Vinci, e aí eu vi assim, tudo, claro, Leonardo da Vinci chutou o balde, ou seja, em algumas coisas, tudo tentava melhorar, corpo humano, os animais, por em diante. Só que o que eu gostei daquela exposição? Ele me mostrava o seguinte, ele é uma referência hoje em uma série de áreas, porque tudo ele via que poderia ser melhorado. Então, não é porque... E aí, se eu me cobro para não me acomodar. Então, assim, Cláudio, você chegou até aqui, agora não se incomoda. É aquela história, não dorme em berço esplêndido e acha que está tudo lindo, maravilhoso e para por aí, não. Segue estudando, segue lendo, segue se qualificando, porque da mesma forma que você não sabia onde você ia chegar, você não sabe até onde você pode ir. Então, continue estudando. Então, isso eu acho que me motiva a seguir lendo, fico comprando livros, fico fazendo cursos, em função disso, de que eu olho aquele menininho lá de 14 anos que batalhou e jogava handebol e trabalhava e estudava, ou seja, fazia um monte de coisa naquela época e achava o máximo, achava divertido. Na verdade, isso eu tento manter hoje, ou seja, fazer um monte de coisa que eu acho divertido, igual achei que era o momento de parar no handebol como árbitro, ok, parei tranquilo e sigo em frente. Ou seja, mas tendo essa consciência que é possível mais e mais, tanto é que sim, eu sei que eu tento muita coisa, muitas pessoas falam assim, mas você tenta coisa demais por em diante. Aí eu falo, sim, eu tento, porque eu sei que nem todas darão certo. Ou seja, ok, algumas delas vão dar. Então, ou seja, tento coisa demais, aquelas que não dão certo, eu vejo o que eu aprendi com elas, e as que deram certo, vou lá, vivo aquele momento, ou seja, aprendo o máximo que eu puder, mas mantenho essa perspectiva de seguir em frente, seguir em frente, seguir em frente. É isso, é exatamente sobre isso. E aí, Cláudio, última perguntinha, assim, o que você... Vamos gravar um recado para você mesmo daqui 10 anos, assim. Cláudio, daqui a 10 anos, vamos encapsular essa fala no tempo. O que você diria para você mesmo daqui para o futuro? Eu acho assim, eu tenho um amigo meu, uma vez nós estávamos conversando, ele falou assim, pô, Cláudio, mas você já tem idealizado o que você quer fazer pelos próximos 10 anos? Aí que eu parei para pensar, eu disse, acho que já. Porque, na verdade, na resposta que eu tinha dado para ele, eu já tinha... Ele disse, Cláudio, e agora? O que você está inventando? Aí eu saí listando algumas ações que eu penso, e aí que ele falou isso. Ou seja, então, assim, eu quero poder falar para o meu eu de lá 10 anos, assim,
E aí, Cláudio, como é que foi? Deu certo? O que você aprendeu com isso tudo? E realmente, porque, por exemplo, eu já defini para mim, tá? Pelos próximos 10 anos eu quero publicar pelo menos um livro por ano, tá? E assim, o que eu notei de uma determinada série de livros que eu estou fazendo? O que eu notei do primeiro agora pro terceiro? É que eles já mudaram muito, ou seja, já mudaram, estão melhorando, tanto é que eu aprendi algo esse fim de semana com esse meu amigo, ou com o filho dele, que eu vou acrescentar agora no terceiro volume. Então, o que acontece? É olhar isso aí. Se daqui a 10 anos, e aí? Esse décimo ele tem que ser muito melhor que o primeiro. Ou seja, não tanto em conteúdo, mas para demonstrar o quanto você aprendeu ao longo desse processo. É o mesmo ser humano, o Cláudio, fazendo um livro sobre um conteúdo que ele gosta e ao longo de 10 anos. E aí? Ou seja, agregou, você conseguiu realmente superar. E eu acho que se todo mundo, que na verdade isso acaba sendo aquilo que eu fiz lá nos 14, 15 anos. Opa, a cada 6 meses eu tenho que acrescentar alguma coisa no currículo. Ou seja, os anos passaram, mas eu continuo pensando da mesma forma e seguindo em frente, e eu quero poder chegar daqui a 10 anos e com essa mesma mentalidade. Ou seja, de opa, e aí? Você aprendeu alguma coisa no ano passado que você acrescentou esse ano na sua vida? E aí uma garantia que eu, para mim mesmo, vou me tornar um ser humano melhor, vamos dizer assim, no dia de amanhã. Cláudia, assim, muito, muito, muito obrigada, assim, por disponibilidade, pelo seu tempo, assim. Você é uma pessoa extremamente inspiradora e é uma referência muito grande, assim. Então, muito obrigada por somar com o nosso trabalho. Eu tenho certeza que daqui 10 anos a gente vai fazer uma festa do 10º livro lançado e você pode contar que a Nofront estará lá contigo. E assim, muito obrigada. Conta suas redes sociais para quem quiser te achar. O Cláudio dá palestra, ele dá aula, ele faz um monte de coisa mesmo. Então, deixa aqui seus contatos para quem quiser conhecer um pouco mais você. Então, tá bom. É assim, as minhas redes sociais, e não é porque eu quis, tá? Porque na verdade não fui eu que fiz o meu Facebook, foi minha sobrinha, porque eu era da geração antiga, tinha versão, esse negócio de tecnologia, e aí minha sobrinha, não, o tio tem que ter, o tio tem que ter. E eu disse, então cria esse trem. E aí ela criou, na época, o Facebook e colocou Cláudio Alexandre de Souza. Tá, beleza. E aí as outras redes sociais que eu fui criando, a criatividade não era o meu forte, e eu acabei seguindo e colocando o meu nome mesmo. Tanto é que sim, então, canal no YouTube, podcast, Instagram, Facebook, LinkedIn, tudo é a mesma coisa, é Cláudio Alexandre de Souza. Ou seja, e aí hoje ficou normal, né? Eu disse assim, nossa, é o meu nome completo, tranquilo. Então, essas são minhas redes sociais. E, Gabriela, é assim, ó, você agradeceu, na verdade, eu que agradeço no front, tá? Se vocês não tivessem batalhado por esses 3 anos, eu não teria te encontrado. Se em algum momento nesses 3 anos vocês tivessem desistido, nós não nos conheceríamos, isso não estaria acontecendo. Então, eu sou obrigado por vocês terem esses 3 anos de luta e estar acreditando no projeto. E obrigado mesmo que venham mais 3, mais 3, mais 3 e realmente sigamos em frente nos próximos muitos aniversários do Front. Ah, é exatamente sobre isso. Passa um filme na cabeça, né? E a gente. É muito importante a gente ser justo com a história das coisas. A gente está aqui construindo uma transformação que já atingiu mais de 4.800 famílias. Então, a gente quer ampliar isso para o Brasil inteiro, de forma que a gente consiga ter paz financeira. Então, gratidão enorme por somar com a nossa história. E a gente é só o primeiro capítulo, ainda vamos escrever muitos. Para quem está assistindo a gente, comenta o que você achou dessa verdadeira aula, certo? Comenta para a gente também de onde você está vendo esse vídeo, porque é super legal, a gente gosta muito de alcançar as mais diversas regiões desse país. Então, Cláudio, gratidão. Se você quiser deixar uma mensagem final para o pessoal e a gente finaliza com sucesso. Não, então, pessoal, se for para deixar uma mensagem assim, ó, acreditem da mesma forma que eu acredito em mim, da mesma forma que a Gabriela e todo mundo no front acredita nesse projeto. A partir do momento que você acredita e você se dedica, você coloca as coisas para funcionar na sua vida, ou seja, aí as coisas acontecem. Até pode não ser no tempo que você gostaria, mas elas acontecem, se você não desistir antes. Então, acredite sempre e siga em frente. É isso, é sonhar é o que mantém os irmãos vivos. Gratidão, Cláudio, tamo junto.
Gente, vocês viram a potência dessa conversa. A gente falou aqui de carreira, a gente falou aqui de autoconsciência, a gente falou de organização financeira, e são pontos que a gente realmente acredita que é muito importante para a gente conseguir construir essa nova era. Então, se você gostou desse vídeo, comenta o que você achou dessa conversa. Comenta de onde você está falando, que isso é extremamente importante para a gente. E vamos seguir na construção da nova era, no Front Faz 3. Vejo vocês, porque a gente tem ainda muito conteúdo, muita coisa para trabalhar nesse aniversário.